Fala galera, eu me chamo Gustavo Oliveira Mota, sou aluno da FATEC Zona Leste e estou começando aqui mais um vídeo para vocês. Esse vídeo ele é referente à disciplina de Laboratório de Engenharia de Software e que é lecionada pelo professor Antônio. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o Postman e o tema central é falar sobre testes e automatização de testes de Web APIs utilizando o Postman. Eu também deixo registrado que autorizo o Centro Paula Souza a utilizar esse vídeo para fins educativos. Bem, durante esse vídeo eu vou abordar esses 4 assuntos de uma forma geral. Então, o que é o Postman, a instalação dele na nossa máquina, que é bem simples, a apresentação do Postman e também a parte mais legal e mais prática é testes e automatização de testes no Postman. Nessa parte a gente vai bater em endpoints já criados na internet e vai ficar bem claro de como a gente pode utilizar essa ferramenta em projetos que a gente venha a trabalhar ou que a gente já esteja trabalhando. Bem, o que é o Postman? O Postman é uma ferramenta que o seu principal objetivo é fazer testes de serviços RESTful, que no caso seriam as APIs. Isso acontece por meio de envios de requisições do tipo HTTP e também da análise do seu retorno. Essa descrição vai ficar bem clara quando a gente partir um pouco mais na parte prática. Vale de ressaltar que o uso de APIs vem crescendo bastante e o Postman também vem aumentando o seu uso porque ele dá um suporte legal na parte do teste de projetos desse tipo. Eles possuem um site oficial, que é esse que aparece aqui na tela, que é o bonequinho, né? Ele serve como um símbolo aí da ferramenta, um slogan. Aqui vem trazendo informações sobre o produto, casos de uso, versões pagas, um pouco mais sobre a empresa e também a documentação. Tem como você aprender também pela documentação como funciona a ferramenta. Eu vou deixar esse link na descrição, é bem legal se vocês quiserem explorar um pouco mais. Voltando aqui para o slide, a gente vai partir para a instalação do Postman. Esse aqui é um passo bem simples, tá? Eu não vou me delongar muito nele. Mas basicamente você vai entrar aqui nesse link download, tem como você selecionar se é um Mac, se é Linux, se é Windows. Vai clicar aqui em download, selecionar aqui a quantidade de bits, normalmente 64, né, quando é Windows. Fazer o download do executável, clicar em Next, 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 e ele vai fazer a instalação da ferramenta. Beleza? Sem muito segredo nesse passo, galera. Vamos partir agora para a parte mais legal, que é a apresentação do Postman junto também com os testes e automatização desses testes. Durante a apresentação eu vou falar um pouco mais sobre API Requests, Collections, Scripts, que é a parte de teste, e a Collection Runner também, que é sobre testes. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu excluir esse aqui que eu já tinha feito anteriormente. Delete. Aqui também eu vou dar um delete. E a gente vai começar algo do zero. Beleza? Pronto, save. Fechei. Então basicamente, galerinha, essa aqui é a interface do Postman. Eu vou explicar cada campo aí de acordo com o que a gente vai fazendo as nossas requisições aqui, que assim o aprendizado fica um pouco mais dinâmico. Beleza? O primeiro passo eu criei aqui uma nova workspace. Tem a My Workspace que já vem como default aqui. Eu tenho algumas coisas aqui, mas eu criei essa aqui para a gente fazer essa apresentação aqui no vídeo. Bem, o primeiro passo é criar uma collection. Tá, mas o que é uma collection? Uma collection seria um grupo de requisições. Então tem como você colocar aqui requisições, e aí o parâmetro que você pode usar para definir requisições depende muito do seu projeto. Se é por aplicação, se é por produto e assim por diante. Beleza? Tem como você colocar aqui uma descrição dessa collection, desse grupo de requisições. Tem aqui autorização. A gente vai ficar aqui só dentro desses dois pontos. Dá um create e ele aqui já apareceu. Tem como adicionar aqui pastas dentro dessa collection. Aí ela vai se tornando algo maior. Nesse caso a gente vai fazer direto aqui dentro dessa pasta mesmo. Mas caso fosse necessário, tem como adicionar aqui, ó, folders dentro dessa collection. Beleza? Eu vou criar aqui uma requisição, né? Eu vou adicionar, vou abrir aqui uma aba. Aqui funciona como se fosse realmente um browser.
e eu vou adicionar aqui o método. A gente vai manter aqui no get, a gente vai utilizar esse método get nessa primeira URL, e a gente vai bater nesse seguinte endpoint aqui, ó, https esse aqui que já está mapeado, http bin.org.get. Então a gente informou aqui a URL, tem abas aqui de parâmetros, a gente não vai utilizar por enquanto. Tem como informar aqui algum token que seja necessário para acessar essa rota, nesse caso não se faz necessário, mas em projetos reais normalmente se faz necessário. Aqui tem os headers da requisição, para rastreamento de requisição também normalmente se usa, então normalmente se usa aqui adicionar um header para isso. E aqui tem o body, ou seja, o corpo da requisição. É muito utilizado quando a gente está falando aí de patch ou de post também. Nesse caso, no tipo get a gente não usa. É que o get ele é basicamente uma consulta. Tem aqui essa aba de pré-requisitos, a gente não vai usar nesse vídeo. Tem os testes, que aqui já entra na parte de scripts e settings, que a gente não vai mexer hoje. Então eu vou dar aqui um send nessa requisição para a gente analisar o retorno. Então ela retornou esse JSON aqui, ela deu ok, ou seja, deu um 200, deu ok a requisição e levou esse tempo para fazer o retorno. Vamos utilizar agora aqui query parameters. A gente vai ver que é interessante aqui, ó, que é myParameter recebe 1. Se a gente notar, ele já automaticamente abriu essa aba aqui de query params, colocou o nome, né, a chave desse parâmetro e também o valor. E aí tem como você habilitar ou desabilitar esse parâmetro por aqui. E ele faz isso automático ali na URL. Para a gente adicionar outro, é só escrever aqui, ó, myParameter, por exemplo, 2. Ele já aparece ali na requisição com o e-comercial que é necessário. E aqui você pode adicionar o valor. Por exemplo, teste. Vamos realizar a requisição. Ele vai fazer a requisição mostrando os dois parâmetros que a gente usou e a URL que a gente acessou, que deu um 200. Beleza? Se nós estivéssemos trabalhando com pathParam, por exemplo, vamos colocar aqui um cotação, por exemplo, uma cotação de um seguro que seja. E aí você vai passar o ID da cotação aqui. Você pode colocar 2 pontos, ID cotação, por exemplo. Ele entende que isso aqui é um pathParam. Ele já abre uma aba semelhante à do query aqui em cima, que você pode adicionar o valor. Você pode colocar aqui o seu ID da cotação. Quando ele for fazer a requisição, ele vai trocar esse valor aqui por esse aqui e ele vai conseguir fazer a requisição. Aqui ele não vai funcionar porque essa URL não foi criada. Ele deu um 404, que é um status code comum aí às RESTfuls, né, as APIs do RESTful. Beleza, galera? Eu vou criar aqui uma outra. Ele ficou com a bolinha laranja aqui, porque se a gente quiser salvar, ou fizer alguma alteração, a gente pode salvar. Beleza? Eu vou criar aqui uma outra do tipo get. Eu vou dar um salve, na verdade, nessa aqui antes, para ficar claro para vocês. Ela salvou aqui, eu posso colocar um nome, por exemplo, teste. Eu vou adicionar ela a essa collection, vou salvar e ela já foi salva aqui. Beleza? Eu vou criar outro aqui do tipo get também. HTTPS. Opa. Agora essa aqui, ó, o ID, que ela vai buscar pra gente um ID. Se a gente der um send aqui, ela vai trazer esse ID. E agora sim a gente vai partir para testes aqui. A runtime do Postman funciona baseado em Node.js. Então aqui a gente pode utilizar aí o código utilizando o JavaScript. Então a gente vai escrever alguns códigos e ver que é bem interessante. Então a gente consegue receber o body, por exemplo, ó, response body recebe, né, pm.response.json. Então ela conseguiu capturar esse JSON de resposta aqui. E tem como a gente fazer algumas verificações nesse JSON. Por exemplo, aqui, ó, pm.teste, abre o parênteses, escreve aqui, por exemplo, validando se a resposta é um JSON.
E aí a gente coloca aqui uma function. Aqui dentro a gente pode escrever o nosso código. Então, pm.response.toBe ok, ou seja, para verificar se foi um 200, a resposta, teve sucesso a requisição. E também a gente pode verificar se o response to be JSON. Verificar se essa resposta é um JSON, beleza? E também tem como setar essa variável em ambientes. Nesse caso a gente está trabalhando sem ambientes. Mas pensando em um projeto real, a gente normalmente trabalha com ambientes de desenvolvimento, de homologação e de produção. E normalmente a base da URL muda de acordo com o ambiente. Então tem como você configurar essa parte da URL por ambiente e você ir trocando os ambientes aqui. Isso torna mais dinâmico as suas requisições, variando os seus ambientes. E a gente vai usar como exemplo aqui, pegando esse UID e colocando em um ambiente global, por exemplo, pmglobals.set. Beleza? A gente vai setar esse UID. Vamos dar um nome para ele de UID, vírgula, responsebody.uid. Fechou? Vamos rodar de novo essa requisição, vamos dar um send aqui. A gente vai notar que teve um 200. Se a gente for aqui em test results, ele fez esse teste aqui. Então ele validou se era um JSON e se foi 200 a requisição. E além disso, ele colocou essa variável aqui, o ID, aqui no ambiente, na variável de ambiente. Se a gente conferir o valor a 27A, aqui também começa com... vamos rodar de novo. Fiz uma coisinha errada. Aqui, escrevi errado na verdade. O ID, né? Vamos arrumar o nome aqui. O ID teste, por exemplo. Pronto. Ele pegou aqui essa variável. Começa com 1. Se a gente for anotar aqui, começa com 1. A gente vai ver como a gente pode usar essa variável em outra requisição. Eu vou criar aqui uma requisição do tipo post. Começa com HTTP. Ela agora é do tipo post. E como eu falei, normalmente no post a gente envia um body. A gente vai escolher aqui um raw. Vai ser um texto do tipo JSON. E aqui eu vou inserir um JSON. Então ele vai ficar assim, né? Eu vou colocar aqui dentro um campo com nome. Eu vou colocar aqui. Pronto, eu vou colocar aqui meu nome. E eu vou colocar aqui um ID, por exemplo. E esse ID que a gente vai utilizar é aquele que a gente fez a chamada na requisição anterior. A gente pode utilizar assim o ID underline test. Ele já até dá a sugestão aqui. Beleza? Eu vou dar um send. Ele deu um 200. Ele trouxe e ele usou aquele ID que a gente tinha usado anteriormente. E ele setou aqui meu nome, mostrando alguns dados da requisição, como headers e aqui a URL. Beleza, galera? Peraí, aqui, isso aqui. Nossa. Então a gente vê que realmente funciona. Tem como escrever testes aqui, como a gente fez no anterior, mas para o vídeo não ficar tão longo, eu não vou fazer isso. Tem como importar também essas collections. Vou salvar todas elas, não vou editar o nome. Tem como você vir aqui, se você quer passar por algum companheiro de trabalho, tem como você dar o export. Normalmente a gente escolhe a V2.1 que é recomendada e dá um export. Pronto. Tem como você enviar, quando ele der o import ele vai ter todo isso aqui. É como se fosse um projeto Java mesmo, essa questão de import e export. Agora vamos falar um pouco mais sobre o Collection Runner, que é a parte de automatização de testes. Eu vou utilizar uma collection que eu já tinha preparado para isso, e aí eu vou fazer o import dessa collection, que é essa aqui, ó, apresentação postman.collection. Vou dar um import. Então eu criei aqui, pensando num fluxo, então ela vai pegar um token
seria um ID, por exemplo. Tem alguns testes também que a gente já escreveu. Aí a gente iria fazer uma consulta em um método get, e eu iria salvar essa consulta. E o token que a gente usou, a gente vai usar ali como o ID que a gente consultou aqui, vai ser como um token, como uma autorização na realização da consulta. Beleza? Isso é muito comum acontecer aí no teste de API, falando de projetos reais. Agora a gente vai rodar isso aqui de modo automatizado, pensando no fluxo completo de um produto ou de uma aplicação. Então a gente vem aqui no Runner, ele vai abrir essa outra aba. Aqui você seleciona a aba que você quer, o projeto, a collection que você quer utilizar. A gente vai utilizar essa apresentação Postman. Ele já aparece aqui todas as requisições, né, as URLs, e a gente pode selecionar ou não. Nesse caso a gente vai deixar todas. Aqui o ambiente a gente não tem nenhum, mas você poderia selecionar. As interações eu vou colocar 3, o delay eu vou colocar 10 segundos para cada requisição. Eu vou salvar os responses também, e essas configurações padrões eu vou manter. Então vamos rodar aqui. Então ele já está rodando, está fazendo as requisições lá de um modo automático. Foram feitos 21 testes, 21 deles, todos eles passaram. Todos que estão em verdinho passaram. Então isso é realmente interessante para fazer testes nas APIs. Se a gente for aqui um pouco mais para o lado, ele tem aqui um sumário, né? E ele vai falar sobre as 3 iterações que foi feita, em todas elas deram sucesso. Tem também como rodar novamente ou fazer o new desse novo collection running aqui, dar um new, e tem como exportar esses resultados. Eu vou fazer aqui um export, vou salvar. E aí, esse export basicamente é a documentação do teste da sua API. Se a gente abrir aqui, ó, ele vem trazendo o tempo que foi gasto, quando foi feito, se passou ou não esse teste. É interessante que tem como até trabalhar com o BDD realizando esses testes aqui. Você escreve os testes lá, utilizando aquele esqueminha do BDD, tipo dado, quando e então, e aí esses testes ficam um pouco mais organizados. Então tem como você diversificar o uso dessa ferramenta. Todas as requisições que foram feitas ficaram documentadas aqui, trazendo o tempo que foi gasto. Tem como você analisar esse tempo também, se está demorando demais, se a performance da aplicação não está legal. E vem trazendo os dados de todas as requisições feitas. Beleza? Eu acho bem interessante isso. A gente já utiliza num projeto que eu trabalho na empresa. E isso adianta muito os testes e documenta bastante os testes das nossas APIs. É basicamente isso, galera. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode me chamar. A galera da faculdade aí que provavelmente vai ver esse vídeo, eu posso estar ajudando aí e aplicando no projeto que vocês queiram. É bem interessante, se puder aprender um pouco mais, eu acho bem válido. Esses links que eu vou deixar na descrição, tem mais assuntos, me ajudaram a construir esse vídeo também, que vocês podem utilizar para aprender um pouco mais sobre essa ferramenta. Beleza? Eu agradeço aí a atenção de todos e até a próxima.